Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes com mais uma edição do programa Deus e Eu. Isso mesmo, o programa Deus e Eu, hoje comigo, Gislaine Lima, porque o nosso apresentador Michel Lima está cumprindo uma agenda, mas vocês não podem deixar de ser abençoados por este programa. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para comentar, compartilhar e marcar alguém nesse vídeo. Hoje temos a satisfação de receber em nosso estúdio um convidado muito especial, Pastor Johnny. A paz do Senhor, boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no estúdio da Plenitude, uma honra, né? O senhor pode disponibilizar um pouquinho do seu tempo para nos atender. Olá, Pai do Senhor, é um prazer muito grande estar aqui para mim, aceitar o convite, estar junto com vocês, fazendo parte da potência que é esse programa, estar sobre essa TV, para mim é uma alegria muito grande. Eu me sinto honrado em poder estar aqui. Glória a Deus. Irmãos, vai compartilhando, vai comentando, marque alguém, porque vai ser bênção dos céus. Esse homem é profeta de Deus. Amém? Fica ligadinho aí que vai ter muita coisa boa, vai ter palavra. Não sai da frente do seu celular, do seu computador, onde quer que você esteja. Johnny, vamos lá para algumas perguntinhas básicas. Sim. Como foi o início do seu ministério, né? Do seu chamado? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou filho de pastor, nasci empregado no ministério, iniciei o meu ministério com 10 anos de idade. Eu sou filho de pastor, irmão de pastor, e irmãs que pregam, cunhados envolvidos no ministério. Então, assim, eu já nasci meio que envolvido no ministério. Com 10 anos de idade, eu comecei a tentar pregar, e comecei desde pequeno, e graças a Deus o Senhor tem abençoado, já vai para 16 anos que estamos na estrada. Para você que é jovem, até mesmo criança que está aí, olha aí um exemplo, com 10 anos, irmãos, isso é bênção de Deus para nossas vidas, ouvir algo assim. Qual que é o ministério que o irmão congrega, pastor? Fala um pouquinho para quem não sabe ainda, para quem não conhece. Sou obreiro pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, cidade de Fernandópolis, pastor Elias, evangelista de Farias, meu pastor presidente, meu pastor, quem cuida de mim, meu mentor, minha inspiração, minha referência. É um homem de Deus que o Senhor colocou para cuidar das minhas feridas, é aquele que puxa a minha orelha, é aquele que me exorta, me ensina. Eu sou muito feliz por fazer parte desse ministério, da família Belém, né? Estar debaixo desse telhado, que é um ministério muito sério, que tem marcado décadas, as gerações, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse ministério. Glória a Deus, é muito bom, né, gente, que nós tenhamos raiz, né? Nós tenhamos um ministério, estarmos debaixo da bênção de um pastor. Pastor Johnny, nós sabemos que a caminhada com Cristo não é nada fácil, né? É um desafio. É um desafio, exatamente. Tem alguém no início dessa caminhada, ou até mesmo até hoje, que te inspira, ou que inspirou, ou continua inspirando a não desistir? Sim, tem. Hoje meu pastor faz muito bem esse papel, né? Faz 5 anos que eu estou no ministério, mas sempre minha inspiração foi meu pai. Meu pai é um homem muito simples, meu pai é um homem que não tem um vocabulário extraordinário, não tem uma oratória boa. Meu pai é um pastor carinhoso, cuidadoso, zeloso com a obra, mas assim, não tem nada de extraordinário. Mas meu pai nunca foi de falar muito, mas ele sempre me ensinou calado, com as suas atitudes. Homem simples, homem da roça, pé rachado, mas assim, temente a Deus. Foi ele que levou a nossa família inteira para o altar. É a nossa raiz,
E desde o começo eu vi os desafios do ministério sobre ele, e mesmo assim eu quis isso para minha vida. E toda vez que eu pensava em desistir, eu olhava para ele e percebia que ele nunca havia desistido. Então ele sempre foi a minha referência, ele foi aquela pessoa que sempre me empurrou para frente e assim, nunca me deixou parar. Eu tenho até um pouco da minha história que eu me emociono, porque a primeira vez que eu fui pregar, eu não tive a dádiva de ter o meu pai na minha primeira ministração. Eu acredito que era meu maior desejo e o maior desejo dele também. Mas eu até peço licença para falar isso. Sim. Mas ele, na primeira ministração que eu fui pregar, eu tinha 10 anos de idade. E eu me lembro que ele queria muito ir, mas ele não pôde porque ele só tinha um terno. E eu não tinha terno. Então ele me emprestou o único terno que ele tinha para mim. Agora imagina um terno 50, hoje eu uso 50. O terno do meu pai era 52 e naquele tempo não era slim. Então eu preguei com um terno 52, imagina um terno 52 dentro de um menino de 10 anos. Eram sobretudo um terno, a calça, eu tinha que dar quase 3 nós sobre ela, o sapato eu coloquei sacola dentro. E meu pai disse para mim, filho, vai lá, que Deus te usa, prega a palavra e o pai vai estar aqui orando, porque o pai não vai poder com você. Então, assim, isso me dói, assim, é um testemunho que eu carrego, porque quem vê a gente no altar não conhece a nossa história. Verdade. Eu acho que essa é uma oportunidade de falar sobre isso. Então, meu pai certamente é aquela pessoa que sempre me incentivou, que sempre disse, vai dar certo, vai porque Deus é contigo, vai porque a promessa é grande, vai porque você vai chegar aonde eu não cheguei. E, de fato, eu cheguei em lugares que meu pai não chegou, mas hoje eu tenho o privilégio de pegar na mão dele e dizer, vem comigo, e proporcionar a ele tudo aquilo que ele tentou me proporcionar. Um dia ele me prestou um terno para que eu pregasse. Hoje eu tenho o privilégio de chegar e falar, pai, escolhe o terno que o Senhor quiser, que eu vou abençoar o Senhor. Então, assim, todo ministério, todo começo é difícil. Todo começo é um desafio. Para você que está iniciando o ministério, que não tem aprovação, não tem aplausos, não tem recursos, mas você tem uma promessa. Se você tem uma promessa, mantenha-se firme sobre ela, honre o seu pastor, honre seu pai, honre a sua mãe, porque todas as promessas que Deus te fez, certamente vai se cumprir. Um dos mandamentos do Senhor, né, Johnny? Que honrar teu pai e tua mãe aqui nessa terra. Isso é maravilhoso, né? Que nós possamos pegar isso como exemplo. Johnny, fala pra gente alguma experiência, eu sei que são várias, né? A gente até tá falando aqui nos bastidores, irmãos, que são muitas experiências do Johnny, né? Eu sei que não vai ser fácil de falar, mas tem alguma em especial que ficou marcado, que te trouxe um aprendizado maior, algo bem esplêndido, digamos assim? É bem difícil responder essa pergunta, porque graças a Deus, todas as experiências com Deus, todas nos marcam de alguma maneira. Todas elas nos deixam marca, por mais simples ou mais extraordinária que seja. Eu tenho no meu ministério cego que já enxergou, paralítico que já andou, eu tenho surdos que no meio da mensagem gritou, que estava ouvindo eu pregar. Então, assim, são muitas experiências, como uma pessoa entrar no meio do culto e aceitar a Jesus. Todas elas me marcam de alguma maneira, mas tem algumas experiências que traz algumas maturidades, alguns desafios do ministério. E, assim, vocês vão perceber que eu sou muito família, eu sou muito apaixonado por família, eu gosto desse negócio de família, e eu quero dizer que seja um dos maiores desafios do meu ministério, estar longe da minha casa, estar longe da minha família, não poder comemorar Dia dos Pais com meus pais, Dia das Mães com minhas mães, aniversário, quase sempre eu não posso estar perto. Então, para mim, isso é uma tortura muito grande. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado para pregar e estava uma agenda já bastante tempo fechada e o meu pai estava de viagem. Meu pai tem 3 cirurgias do coração e eu me lembro que ele estava voltando do Ceará porque ele estava passando muito mal lá. Ele descobriu que a primeira cirurgia que ele tinha feito, ele tinha trocado uma válvula e tinha dado problema nessa válvula, ele tinha que voltar correndo para o hospital. Os médicos disseram que ele deveria chegar no aeroporto e ir direto para o hospital, direto para a mesa de cirurgia, e talvez ele não voltaria. E eu estava de passagem comprada, de agenda marcada, eu estava chegando de Florianópolis, eu cheguei no aeroporto de
de Guarulhos e já fiquei lá para esperar ele chegar. Meus irmãos foram todos para lá, minha mãe foi para lá, os irmãos dele foram para lá para se despedir dele, e dali mesmo eu tinha que ir direto para a rodoviária para pegar um ônibus, que eu estava indo para a cidade de Franca pregar num congresso lá. Então, assim, quando eu me despedi do meu pai foi para o hospital, minha família inteira foi junto. E eu olhei para minha mãe e disse: mãe, eu não vou porque eu tenho uma agenda hoje. Eu me lembro que um dos meus irmãos olhou para mim e disse assim: você vai pregar? Eu falei: vou. Eu falei assim: com um pai desse jeito? E eu falei: então, é um desafio para mim, mas eu preciso. E eu fui para o altar. Enquanto eu estava no altar ministrando, Deus estava cuidando do meu pai. Passando uns 2 anos que isso havia acontecido, novamente meu pai teve um problema no coração. E eu deixei ele internado na UTI, quase sem vida, os médicos já haviam desenganado, e eu fui para Porto Seguro pregar Jesus. E eu cheguei e falei: meu Deus, se Deus me livre, meu pai morreu, eu não tenho condições de voltar para o velório dele. E eu me lembro que eu estava no altar, e eu estava bem preocupado, e eu me lembro que eu estava com o celular assim, em cima da perna, o celular estava para baixo, assim, na minha perna, estava virado para cima, a tela. E o pastor Tiago Marques, um grande amigo de Porto Seguro, disse: irmãos, vamos tirar o dízimo e oferta e já vamos passar para o pregador da noite. Eu estava bem agoniado sem notícia do meu pai, sabia que meu pai estava no UTI e ninguém tinha mandado mais nada no grupo. E quando o louvor estava acabando, eu olhei para a tela do celular, minha irmã mandou um monte de carinho de choro, aí minha irmã um monte de carinho de choro e um áudio. Falei: meu Deus, que áudio é esse? Eu falei, levantei do altar e fui do lado para ouvir o áudio. Aí quando eu ouvi o áudio, minha irmã disse assim: gente, se vocês creem em Deus, ore, porque o pai acabou de ter uma parada cardíaca. Eu olhei pro celular assim, fechei o celular na mão, respondi umas carinhas de choro e virei o celular assim para baixo e falei: Deus, eu vou pedir licença ao povo e eu vou pro hotel, não tenho condições de pregar hoje, desse jeito, eu não tô bem. E Deus falou assim para mim: prega, porque enquanto você cuida do meu povo, eu cuido do seu pai. Então eu só baixei a cabeça e disse: o Senhor sabe que eu não tenho condições nenhuma de pregar. Meu psicológico não está bem, meu emocional não está bem, e tudo que eu quero é voltar para casa. E Deus falou assim: prega, que enquanto você prega, eu cuido dos teus. E eu subi no altar naquele dia, eu virei, coloquei o celular no modo avião para não receber mensagem, porque se eu visse o celular vibrar no altar, eu ia querer ver e eu estava no meio da mensagem. Eu virei o celular para baixo e comecei o culto dizendo: meus irmãos, paz do Senhor, eu estou feliz de estar aqui. Quero dar graças ao Senhor porque Ele é bom. E eu dei uma saudação glorificando a Deus e ficou todo mundo olhando para mim e perguntou com uma cara de interrogação: o que está acontecendo? Eu disse: acabei de receber uma notícia que meu pai acabou de ter um ataque cardíaco e os médicos estão tentando reanimar ele. E eu não sei se vão conseguir, mas Deus falou para mim pregar. Então eu quero pregar essa noite. Eu comecei a pregar naquele dia, mas Deus desceu assim com uma glória tão grande, almas se renderam. Então, assim, para mim foi um dos desafios ministeriais e uma experiência que para mim foi extraordinária. Sim. Porque Deus me mostrou que, de fato, era Ele que estava cuidando. E quando eu terminei a mensagem, a igreja em lágrimas, almas no altar, gente sendo batizada com o Espírito Santo, revelações fluíram naquela noite, e eu ajoelhei no altar e tirei o celular do modo avião. Minha irmã tinha mandado uma mãozinha dizendo: o pai tá bem. Então, assim, com essa experiência eu trago a quem está nos ouvindo que, por mais desafiador que seja o que você esteja vivendo, por mais desafiador que seja o momento que você está vivendo, se Deus te deu uma ferramenta, seja ela do louvor, seja ela da palavra, utilize aquilo que Deus te deu, porque enquanto você estiver cuidando das coisas de Deus, Deus estará cuidando das suas coisas também. Então essa experiência é uma experiência que me marcou muito e acho que vale a pena ser falado aqui essa noite. Que experiência maravilhosa, né, irmãos? Vale a pena continuar ligado aí, porque é só algo dos céus, tudo é dos céus aqui neste lugar esta noite, tá? Maravilhoso aqui. Então fica ligadinho aí que ainda tem mais. Agora fala pra gente, né, as pessoas que te seguem, vê a facilidade que você tem, assim, em deixar Deus te usar nas revelações, inclusive em chamar as pessoas pelo nome, né? Deus te usar de uma forma surpreendente em chamar, apontar o dedo e falar o nome da pessoa. Fala pra gente assim, quando surgiu esse dom? Como? Eu até gostei da pergunta no âmbito de facilidade. Parece mesmo que isso é desenvolvido com muita facilidade, mas para mim ainda é um desafio. Isso começou, eu tinha 10 anos de idade, começou muito cedo. Meu pai tem isso, meu pai é profeta, meu irmão é profeta,
minha irmã é profeta, na mesma proporção e até mais. E, assim, é legal ser destacado, revelar o nome. As pessoas se surpreendem muito e, pô, você não conhece a pessoa e revelar o nome dela. Mas se você pegar o contexto da revelação, você percebe que o nome se torna um detalhe para a vida da pessoa. Porque, assim, o nome dela ela já sabe. Mas o contexto da revelação, porque não é só o nome, às vezes tem número, endereço, documento, número de documento, nome de sachê de carro. Tipo assim, revelações que deixam algumas pessoas bem uau, entendeu? Assim, eu ainda tenho muito, para mim é um desafio muito grande, começou com 10 anos, isso aflorou dentro de mim. E revelação, não existe vários dons de revelação. Quem revela uma coisa simples, revela uma coisa extraordinária. Sim. Mas isso é uma busca, é uma dedicação, é intimidade. Vamos lá. A revelação é como você conhece uma pessoa pela primeira vez, você conversa com ela, oi, tudo bem, seu nome e tal, e nisso vai criando um vínculo. Sim. Nesse vínculo você de relacionamento vai se ganhando confiança. Nessa confiança vai se fazendo intimidade. Nessa intimidade você vai contando coisas mais profundas da sua vida, segredos para essa pessoa, dependendo do grau de confiança que ela ganha de você. Revelação é a mesma coisa, é uma questão de intimidade com Deus, é de estar perto, manter uma comunhão, entendeu? E começou isso muito cedo. Eu tinha 10 anos de idade quando a primeira vez que eu revelei, e assim, foi um choque muito grande para mim, porque aconteceu. E eu não sabia muito bem como desenvolver isso. Eu pedi muita ajuda para o meu pai, para as pessoas mais próximas de mim, para me ajudar a desenvolver, como eu faria para desenvolver isso. Mas eu preciso dizer, aproveitar esse momento aqui, que é uma coisa que está caindo em descrédito para algumas pessoas. Sim. Por quê? Existe muita gente que pegaram esse momento e fizeram uma bagunça. Entendeu? Existem algumas pessoas que desacreditam da revelação por causa de alguns bagunceiros que passam. Verdade. Que não levam o ministério a sério. Aí fala, revelou o nome porque viu no Facebook, alguém contou, o pastor falou, deve ter falado para ele deve ter visto alguma coisa, ele deve ter ouvido. Sim. E isso num período me entristeceu por muito tempo. Hoje não, porque hoje eu consigo entender que até Jesus passou por isso. Jesus ele revelava também. Jesus revelou Zaqueu em cima de uma figueira, sem nunca ter visto ele. Jesus não olhou para cima, diz o texto que Jesus chegou embaixo da figueira e gritou, Zaqueu, desce depressa. Então Jesus revela o nome dele. Natanael também, quando chega, Jesus revela não somente o nome dele, mas também que o viu debaixo de um cesto, debaixo de uma árvore dentro de um cesto. Então assim, Jesus também era usado em profecia, e essas situações aconteceram algumas vezes na Bíblia. Deus revelou para Ananias aonde Paulo estava, disse, vai lá, porque está lá Paulo, Sim. que é meu ungido, revelou o endereço, disse, vai na rua direita. Então assim, a revelação existe, é do Espírito, porém sempre vai existir os fariseus. Verdade. E quem são os fariseus? São aqueles que, eu vou até usar uma frase minha aqui, tudo que você não possui tem o poder de provocar 2 sentimentos em você. Tudo que você não tem o poder de provocar 2 sentimentos em você. Primeiro, admiração. Segundo, inveja. Verdade. Aquilo que você não consegue admirar, você tenta colocar defeito porque você não consegue entender que aquilo é da pessoa. Quando o Jesus fazia algumas coisas que os fariseus não podiam fazer, a multidão perguntava, por que vocês não fazem? Aí, de vez eles responder, por que Jesus tem o que eu não tenho? Porque ele busca mais do que eu? Sim. Porque o Senhor confiou uma ferramenta sobre a mão dele que não confiou em mim? A resposta era, porque ele tem demônios. Ele é o chefe dos demônios. Entendeu? Na verdade, tudo que você não possui, eu particularmente não canto. Não sirvo, eu sou desafinado ao extremo. Eu consigo desafinar uma banda, eu não consigo acompanhar as palmas, eu sou muito desafinado. Eu não canto. Quando eu vejo alguém cantando, observa, nota em mim, eu vou estar de boca aberta. Eu vou adorar, eu vou levantar. Tipo, aqui na cidade de Três Lagoas mesmo, tem algumas pessoas que eu admiro, o Matheus França mesmo, que eu acho aquele menino sensacional, é meu amigo, canta muito, o Bruno também canta demais, e outros, sim, Michael, que também canta demais. Eu vejo aqueles meninos cantando, eu fico de boca aberta, porque eu não canto. Entendeu? Mas existem algumas pessoas que olham eles cantando e não conseguem admirar. Então coloca defeito, diz que é desafinado, diz que não tem unção. Então assim, eu sofro muito esse embate com pessoas que não têm. Internet mesmo
eu particularmente não utilizo os vídeos que estão postados na internet de revelação, foi que postaram. Eu não gosto de postar para não provocar a incredulidade de alguns, entendeu? Alguns falam, não, mas pastor, mas esquece eles, pense em nós que gosta, mas eu prefiro não, entendeu? Vim conversando com o Jefferson a caminho daqui, dizendo, você só postou vídeo de revelação e tal. Ele falou assim, o povo gosta, né? Eu falei, então, o povo gosta, mas a gente fica em evidência para apanhar. Então, assim, começou muito cedo, com 10 anos, eu amo isso, amo o que eu faço. Hoje eu sou muito resistente a isso, eu preciso confessar isso, que eu não sou mais o mesmo que dá tanta vazão para a revelação como eu dava no começo. Antigamente eu dava muita revelação, muita vazão para o Espírito me usar em revelação. Hoje eu priorizo mais a palavra, eu tento segurar mais na palavra, e assim, quando Deus me impulsiona, não tem como segurar, a gente entrega, dá lugar. Sim. Mas assim, existe, gente, revelação existe, para você que admira esse dom, eu te aconselho a buscar a Deus, orar a Deus, e pagar o preço, e eu preciso falar que é muito alto. Paga esse preço e Deus vai te usar muito, e tenha certeza que mesmo diante de todos os desafios, vale muito a pena ser usado por Deus. Então, revelação, ela existe, é de Deus, é profundo, e eu tenho a honra em Deus de ser instrumentalizado pela palavra e também na instrumentalidade das revelações. Glória a Deus, Johnny. Gente, existe mesmo. Eu sou fruto disso, né, já com outros profetas, inclusive com o Johnny, viu? Teve um clama aqui na nossa igreja, na Belém, tá? E algo que eu até vou testemunhar agora. Eu orei ao Senhor, ajoelhei antes de começar o culto, e eu fiz a minha oração. Gente, eu não conheci o Johnny, eu e meu esposo, nós tínhamos acabado de chegar no ministério e não conhecíamos ninguém. E eu fiz a minha oração a Deus, dobrei os meus joelhos, falei com o Senhor, falei o que eu estava sentindo naquele momento para Deus. Não foi para ninguém na minha direita nem para minha esquerda. Irmãos, a glória de Deus, no final do culto, da palavra, primeiro começou com a palavra inteira foi para mim. Foi a resposta da minha oração. Eu creio que serviu para muitos que estavam ali, mas foi para mim também. Né? O Senhor me respondeu através da boca dele, toda a minha oração, e no final, o Johnny chamou a mim e ao meu esposo pelo nome, né? E eu sei que foi algo dos céus, porque eu orei. Então, eu sou testemunha de mim mesma, em saber que foi algo dos céus, né? Então, para quem acredita, continua acreditando, porque Deus usa e usa muito. Amém. Glória a Deus. Johnny, agora fala pra gente quais são os desafios de exercer, né? Esse ministério pastoral sendo solteiro, né? Sendo uma pessoa solteira. Fala pra gente desse pequeno desafio. Pequeno, gigante desafio. Sim. Primeiro você sofre por ser pastor novo. Verdade. Porque é incrível, eu acho muito incrível como para ser ladrão não tem idade, para você colocar uma arma na cintura não tem idade. Sim. Que para matar alguém você não precisa ter idade, mas para ser pastor é incrível como você tem que ter idade. Então você sofre já um pouco pela reprovação de alguns, aquela reprovação no olhar. Verdade. Né? Tipo, tão novo, sabe? Não conhece a história, não sabe de onde veio, não conhece as raízes. Então, existem aquelas reprovações precoce, né? Que você olha, a pessoa já te olhou e no olhar dela você já viu que ela te reprovou na sua idade. Nossa, pastor novo. Então, tem esse desafio. O primeiro desafio é esse, a idade. E segundo, por ser solteiro. Deixando claro, nunca fui casado. Sempre fui solteiro. Fui separado do ministério solteiro. Então, assim, é muito difícil, é desafiador, porque tem essa outra reprovação. E é incrível como as pessoas não conseguem entender que o maior líder, o maior pastor, o baluarte do evangelho, que é o apóstolo Paulo, nunca se casou. Sim. Nunca se casou. E alguém pergunta para mim, não, mas você tem que ser casado para aconselhar casal. Ah, tudo bem, mas quem é o maior aconselhador de casais da Bíblia? Você pegar as palestras pastorais de pastores que trabalham com família, a plataforma deles são todas cartas paulinas. Porque não tem ninguém que aconselhou tanto casal como o apóstolo Paulo. Ele também era solteiro. Sim. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas tentam nos pegar de alguma maneira. Tem a reprovação, as pessoas que não aceitam.
outros que entendem que você tem que ser 10 anos diácono, 15 anos presbítero, 25 anos evangelista, e quando você morrer, você é ungido a pastor, Sim. entendeu? Dentro do túmulo te ungem a pastor, entendeu? Eu sempre disse para Deus que eu quero me gastar na obra, eu quero me gastar no altar, eu quero ser do altar, eu tenho prazer de ser do altar. E assim, é um desafio, mas inspira outros jovens. Tem jovens que olham para mim e dizem, não, se você chegou cedo, eu vou chegar cedo. Com 10 anos de idade eu já era cooperador. Claro. Com 11 anos de idade eu já abri igreja, já servia água, já lavava banheiro. Então, assim, as pessoas dizem, nossa, um menino, 26 anos. É um menino, 26 anos, mas eu tenho uma honra hoje de ser preposto do meu pastor-presidente, pastor Elias, representar ele, aniversário de pastor, compromissos que é dele. O pastor Elias é um dos nomes mais respeitados, hoje dentro da Assembleia de Deus, no contexto Belém, e um pastor de renome, que tem uma mensagem extraordinária. Eu sou muito fã do meu pastor, então se eu começar a falar dele aqui eu vou tomar muito tempo, mas assim, eu fico honrado quando ele manda mensagem, me liga e diz, ô Johnny, tem como você me representar no aniversário do pastor fulano de tal? Ô Johnny, tem uma agenda para tal lugar, você pode ir me representar? Então assim, chegar no lugar onde estão esperando o pastor Elias, e chegar um menino de 25, 26 anos e falar assim, ó, tá aqui o representante do pastor. Então assim, eu tenho conquistado o meu espaço. Sim. Eu tenho conquistado o meu espaço, o meu lugar, sem pisar em ninguém, sem falar mal de ninguém. Eu não atrapalho de ninguém, eu faço o meu. E graças a Deus o Senhor tem honrado isso. É muito difícil, mas não é impossível. Então fica a dica aí, irmãos, para fazer a obra de Deus não tem idade, né? Não tem. Meus queridos, vamos rapidinho para o intervalo comercial e já já voltamos com o pastor Johnny Vieira e com a palavra. Você consegue ver Deus assim, ó, com os braços abertos no teu futuro e dizendo, vem que eu garanto a vitória, vem, porque eu já estou te esperando no seu futuro. Honre Deus, e Deus vai te honrar na tua casa. Acho que você não entendeu, os teus filhos não vão se perder, porque o Deus confirma os passos do homem justo. Eu vou deixar alguém adorar. Quem acredita que hoje Deus tem uma bênção para a sua família? Ministério não dá para comparar no dia a dia que você vive na rua. Ministério é algo do céu, é algo espiritual. Quem poderia olhar para um macumbeiro e dizer que Deus tem uma obra na vida dele? O evangelho vai lá, muda a vida dele e ele se torna um obreiro dentro da casa do Senhor. Quem poderia olhar para uma prostituta e dizer, vem para a igreja que você vai ser uma regente do ciclo de oração ou uma líder do ciclo de oração? Isto é o evangelho que faz. Receba sensibilidade espiritual. Receba sensibilidade espiritual. Está na hora de você voltar a sentir poder como sentia. Está na hora de você voltar a sentir unção como sentia. Está na hora de você voltar a receber. Está na hora de você voltar a perceber o mundo espiritual. Está na hora de você fechar os olhos e enxergar o céu. Está na hora da lágrima rolar nesse rosto duro. Está na hora, está na hora, está na hora. Oh, tem gente que está entendendo a voz de Deus. Você não tinha valor, você não tinha forma, você não tinha beleza nenhuma. Deus foi lá, te pegou, te encheu do Espírito Santo e agora quer escolher o que fazer. Fica no lugar que Deus te colocou e a Ele seja a glória. Essa é a história de dois irmãos que desde bem pequenininhos disputavam tudo que vinham pela frente. Até hoje, mesmo cada um com seu negócio, a coisa não é diferente. E na hora de registrar os domínios dos sites, só havia espaço para um deles. Conte com a HostGator e seja o gatilho mais rápido da internet. HostGator, seu site sempre no ar. Já voltamos do intervalo, amigos.
Para você que ainda está aí, compartilha, comenta esse vídeo, marque alguém, porque agora a hora principal do programa, a hora da palavra com o pastor Johnny Vieira. Fica ligadinho aí. Pastor Johnny vai deixar uma palavra para o teu coração. Então fica ligado, marca alguém, compartilha, que alguém vai precisar ouvir essa palavra, que eu tenho certeza que vai vir direto dos céus para a tua casa. Amém. Os Salmos de número 139, o salmista ele revela a Deus um momento da sua vida e ele começa a engrandecer o nome do Senhor e mostrar a Deus o quanto ama, o quanto admira, o quanto respeita, o quanto Deus é grandioso, poderoso e em sua vida fundamental. Ele começa perguntando no Salmos, ele diz ao Senhor: como posso eu fugir da tua presença? Se eu subir ao mais alto monte, eu te encontrarei. Se eu pegar na minha cama e descer à profundeza das águas, tu também está lá. Como posso eu fugir da tua presença? Que se quando quero ver o céu, eu tenho que levantar a minha cabeça. Mas quando tu quer ver o mesmo, tu se inclina do teu trono. Como posso eu me fugir de um Deus tão grande? E antes que eu me formasse nas entranhas da minha mãe, tu já tinha todos os meus dias escrito na eternidade. O salmista está dizendo que antes dele ser formado no ventre da mãe dele, o Senhor já havia escrito a sua história. Eu aprendo algo com essa palavra, é que a sua história ela está sendo executada na terra, mas ela foi escrita no céu. Então, acredite, confie que o que você está vivendo hoje não pode se comparar com aquilo que você ainda há de viver. Você não é um acidente da ciência, você não é um equívoco da biologia, você não é uma tentativa de erros e acertos de Deus. Eu costumo dizer que Deus não brinca de roda gigante, não brinca de escolher, deixa eu ver se essa aqui vai dar certo. Não. Deus não te escolheu para saber se você iria dar certo. Deus escolheu sabendo que você daria certo. Ele escreveu na sua história que você daria certo. Ele escreveu na tua história que você seria alguém. Independente do que você está vivendo, porque o que você está vivendo hoje não invalida aquilo que Deus prometeu que você vai viver. Então suporta. É bom que você esteja ouvindo essa palavra e entenda que suicídio não é a solução. Uma corda no pescoço nunca será a solução. Cortar os pulsos, jogar o carro numa ribanceira, nunca será a solução para resolver os teus problemas. Gosto de dizer uma coisa? O maior medo do teu inimigo é que você descubra quem você é. Porque o dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser ninguém além de você mesmo. Então, creia que hoje você está vivendo nessa terra, mas a tua história foi toda escrita lá no céu, e eu tenho um ótimo recado para te dar. Já que você é projeto de Deus não fica pela metade. Eu faço das minhas palavras as palavras do apóstolo Paulo, que disse que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Você não vai ficar pela metade, você não vai ficar inacabável, você não vai ficar nessa situação. O Deus que começou a escrever a tua história, ele ainda está com a caneta. E através desse vídeo, ele me trouxe aqui para te dizer que você ainda vai viver algo extraordinário nesse próximo capítulo que se inicia hoje na sua vida. Deus te abençoe. Glória a Deus, que palavra abençoada. Aleluia. Johnny, foi um prazer recebê-lo, né? Não temos palavra para expressar, né? O quanto estamos felizes de ter recebido você aqui neste lugar, né? Nós fomos agraciados por Deus nesta noite, né? Um prazer imenso, e gostaria de falar que nós estamos à sua disposição. A plenitude está à sua disposição, à disposição do seu ministério. Eu fico sem palavras, me faltam palavras para agradecer a Deus e a vocês por esse convite de estar aqui. Como eu iniciei a entrevista, eu termino dizendo que para mim é uma honra muito grande fazer parte desse momento, fazer parte desse projeto. Eu também me coloco à disposição de vocês, certo que eu, sem dúvida, eu vou precisar muito mais de vocês do que vocês de mim, mas obrigado por permitir abrir esse espaço para que a gente conte um pouco
acerca de quem é o Johnny dos bastidores, porque as pessoas conhecem a gente só no altar, Verdade. só nos vê de terno e gravata. Sim. E diz, nossa, a vida dele é mil maravilha. Não é tão simples assim. A gente não chegou do nada. E eu agradeço essa oportunidade sobre essa TV para contar um pouco da nossa história e o que galgamos para chegar até aqui. Que Deus abençoe esse lindo projeto. A todos que vão assistir esse vídeo, que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, e que Deus te realize em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Irmãos, e para você que ainda não viu o Johnny pregar, porque isso que aconteceu aqui foi só uma palhinha do que Deus faz através da vida desse profeta. Este final de semana ele esteve ministrando a palavra aqui na congregação do Parque São Carlos. Então, quem não viu, acessa o link que nós vamos deixar aqui e veja como foi a glória de Deus naquele lugar. Amigos, quero lembrá-los que a nossa rádio web está no ar 24 horas. A única rádio 100% evangélica de Três Lagoas. Você pode ouvir instalando o aplicativo no Play Store ou ouvindo diretamente pelo site www.plenitudescm.com. Para você que nos acompanha, muito obrigada. Continuem seguindo nossas redes sociais. Os links estão na descrição. Não esqueçam, segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui, se assim Deus permitir. Fiquem na paz e até o próximo programa. Deus abençoe.